Fala, Pai Presente! Vídeo de hoje é uma história baseada em fatos reais, onde eu vou trazer o contexto de um homem já adulto, formado, bem-sucedido, mas que tinha um problema a ser resolvido lá na infância com relação ao seu pai. Mas antes, eu quero falar sobre o abraço e trazer algumas informações que vai corroborar, que vai dar sustentação e base para essa história que eu vou te contar daqui a pouquinho. Estudos mostram que o abraço ele pode reduzir os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, além de diminuir riscos de doenças cardíacas. Isso ocorre porque a pele possui uma rede de centros de pressão que ficam em contato com o cérebro por meio de nervos conectados a vários órgãos, inclusive o coração. Então, o que esse texto está dizendo? Que a nossa pele ela tem sensores que vai captar o toque do outro, de modo que esse toque vai mandar mensagens para o seu cérebro, para outros órgãos do seu corpo, de modo que ele tende, por meio de um abraço, acalmar, tranquilizar, e aí o texto está dizendo que, inclusive, prevenir de doenças cardíacas. Tem um outro texto que eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte: um abraço ele é capaz de fortalecer o sistema imunológico. O abraço ele diminui os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Altos níveis desse hormônio pode prejudicar a saúde. Por isso, é muito importante você diminuir esse tipo de hormônio. E aqui eu quero compartilhar com você. Eu sou obrigado a te dizer que o abraço ele não custa absolutamente nada. Então, acho que o abraço ele vai ser muito mais, além de dar essa sensação de prazer, você não paga e ainda previne de diversas doenças, inclusive o estresse. Como a gente pode ver nos últimos tempos, as pessoas elas não é que tem mais pavio curto, elas não têm pavio. Talvez seja esse um dos problemas, a falta do abraço. Bom, terceiro texto que eu quero compartilhar, terceiro e último texto que eu quero trazer para falar sobre o abraço, diz o seguinte: estudos encontraram, melhor dizendo, evidências de pessoas que foram mais abraçadas. Olha só que interessante isso aqui. Por isso que eu quero finalizar com essa informação. Pessoas que foram abraçadas na infância demonstram menos sintomas de estresse na vida ou na vida adulta. A afeição física também ajuda a atenuar nossas reações a situações estressantes e contribui para reduzir a ansiedade. Em outras palavras, se você conhece uma pessoa ansiosa, muito provavelmente ela não foi abraçada pelo seu pai, pela sua mãe, quando criança. Cientistas, então eu estou falando do ponto de vista científico, tudo bem? Cientistas encontraram evidências de que abraços ajudam a reduzir nossas preocupações e medos existentes. Outro ponto de atenção: se você encontrar uma pessoa que tem medo de tudo, que é medrosa, que é medroso, muito provavelmente também essa pessoa não foi abraçada na sua infância. Aí, para ajudar, se a pessoa não foi abraçada na infância e assiste da Atena, é o estopim para essa pessoa desenvolver diversos problemas na sua vida adulta. Bom, quero dizer que você é muito bem-vindo nesse vídeo. Para quem está aqui pela primeira, segunda vez, esse canal Pai Presente, o objetivo é falar sobre os desafios da paternidade no século XXI. E o tema de hoje é Pai, Filho e o Abraço de Deus. Bom, eu quero começar então contando essa história. É a história de um homem, como eu disse, é uma história real. Não vou nem falar o nome, nem em situação hipotética, mas é um homem. Pensa aí com a sua cabecinha esse cenário. É um homem muito bem sucedido, dinheiro para ele não é problema, enfim, resumindo, é uma pessoa muito bem sucedida. E ele, num determinado estágio da sua vida, ele estava com muitos problemas da questão da ansiedade, por isso que eu trouxe aqueles textos no começo para conectar com essa história, tá?
ele era uma pessoa ansiosa, era uma pessoa que tinha medo de ser sequestrado, medo de falência da empresa dele. Enfim, ele era cercado de muitos sentimentos negativos, dentre eles ansiedade, síndrome do pânico, enfim, era uma pessoa que era desequilibrada no sentido de estourar muito fácil com as outras pessoas, era uma pessoa que brigava muito com as outras pessoas, enfim, por mais que ele fosse muito bem sucedido na carreira dele, e aí eu quero chamar a tua atenção, que o sucesso não está atrelado a dinheiro, porque o caso desse rapaz exemplifica muito bem isso. Ele era um empresário muito bem sucedido, mas ele tinha problema nas suas relações. Ele não durava muito num relacionamento, brigava com todo mundo, tinha medo, tinha vários sintomas que foram evoluindo para algumas doenças. Então, assim, o que ele estava passando levou ele a tomar uma atitude que foi a seguinte: bom, se eu já tentei pagando os melhores médicos, fazendo terapia, e não está dando certo, eu vou na igreja e lá na igreja eu quero ver se eu resolvo o meu problema. Então, num primeiro estágio, numa primeira intenção, ele foi na igreja para resolver um problema que acaba sendo o principal motivo da maioria das pessoas ao ir buscar Deus numa igreja. Pois bem, ele foi para a igreja e lá ele começou a frequentar determinada igreja, e aí ele começou a olhar muitas pessoas, né, conversando, como elas tratavam umas às outras, que se abraçavam, como elas se referiam a Deus, chamando de Pai. E aí eu quero só abrir um parêntese aqui, não é à toa Deus ele se apresentar para nós como Pai. Isso tem um porquê. Eu vou falar algumas informações nesse vídeo, mas eu irei falar fazer um vídeo só falando sobre o porquê Deus ele se apresenta para a gente como Pai, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar a história desse rapaz. Mas o que chamava a atenção dele era ele ver as pessoas chamando Deus de pai, paizinho, abapai. Enfim, ele tinha uma certa dificuldade de se conectar a Deus, porque ele era uma pessoa que ele tinha problemas. Ele tinha muitos problemas. E eu vou falar para você quais são esses problemas, mas o que eu posso te adiantar agora é que ele tinha dificuldade de se conectar, de conhecer, de se aproximar de Deus quando ele associava Deus a pai. Esse era um grande problema dele. Então, um belo dia, ele já, já prestes a desistir de ir à igreja, porque ele estava já um determinado tempo frequentando essa igreja e ele não viu mudança na vida dele. Falou, poxa, já estou há um certo tempo aqui e para mim nada mudou. Foi até que ele falou assim, Deus, eu preciso trabalhar esse problema que tem dentro de mim, porque eu tenho dificuldade de chamar você, Deus, de Pai. Eu não consigo. E aí, eu quero aqui te trazer para uma reflexão, porque depois ele contando, né, depois de todo o processo que ele passou, ele contou, olha, por que eu tinha dificuldade de me conectar a Deus, principalmente chamar Deus de Pai? E aí, depois de passado todo o processo que ele identificou, enfim, e superou, e ele abriu o coração, ele falou, olha, na minha infância, meu pai, ele me batia muito, e ele batia de forma excessiva, injusta, ele era uma pessoa ausente, ele era uma pessoa indiferente, ele é uma pessoa que eu não me recordo dele brincando comigo, eu só me recordo dele sendo uma pessoa agressiva comigo, com a minha mãe, era uma pessoa que me fazia muito mal. Então, toda vez que eu me dirigia a Deus para falar com esse Deus e ter que chamar ele de pai, na mesma hora eu lembrava do meu pai e isso me criava um bloqueio para me conectar com Deus. Olha só, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, como é importante a relação que você tem com o teu filho, porque a medida e a forma com que você se relaciona com o teu filho é essa imagem que ele vai ter de Deus.
Primeira reflexão do porquê que a gente... por que Deus se apresenta como pai para a gente? Porque Deus ele é muito mais real do que tudo que a gente enxerga. Porém, pelo menos a palavra de Deus, a Bíblia, não fala que alguém viu Deus como ele realmente é. Não tem. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, nos nossos olhos carnais, nós não enxergamos Deus como ele realmente é. Então, ele faz da gente, lá no comecinho da Bíblia, eu não estou enveredando para... como é que eu posso dizer? Para vertente evangélica, católica. Não, estou falando do que está escrito lá. Tudo bem? Estou falando do que está escrito lá. Ele falou assim: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Nós, pais, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os nossos filhos, eles só conhecem Deus através das nossas vidas. Não adianta terceirizar, mandar lá para o catecismo, levar para a escola bíblica e terceirizar essa responsabilidade, pai. Eu já fiz um vídeo, vai lá no meu canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu falo que uma das formas dos nossos filhos, de um ser humano conhecer a Deus, é através das nossas vidas como pai, tudo bem? Chegou uma hora que ele estava tão angustiado que ele viu que ele estava com essa dificuldade para conhecer Deus, para se conectar com Deus, para experimentar aquilo que todo mundo experimentava. Ele via que ele tinha essa relação problemática com o pai dele no passado. Primeiro ponto, para você se conectar com Deus, você precisa identificar esse problema que tem com o seu pai no passado. Se você teve isso, reconheça o problema, tenta identificar. Se o seu pai ainda, você tem o privilégio de ter o teu pai, a tua mãe viva ainda, vai lá, senta com ele, pede perdão, tenta entender, sabe? A hora que você entender que esse problema está lá, na tua infância, com teu pai, com o que ele fez ou deixou de fazer, é a hora de você ser sincero com Deus, e esse homem, ele fez isso. Senhor, se você é esse Deus amoroso que essas pessoas tanto falam, eu quero conhecer esse amor, porque ele não se sentia amado. O pessoal da igreja onde ele estava lá falava tanto desse Deus amoroso, ele fala, mas eu não sinto isso. Eu quero conhecer, eu quero te conhecer, Deus. Ele foi sincero. Ele foi sincero e ele disse o seguinte: eu vejo essas pessoas se abraçando, te chama de pai, de paizinho, e fala que o Senhor é protetor. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero poder te chamar de pai e tirar esse bloqueio da minha vida. Eu quero isso. E ele falou isso de uma forma mas tão profunda, tão verdadeira, que chegou um momento e ele falou assim: Deus, me dá um sinal. Eu quero experimentar essa sensação que eu vejo todo mundo sentindo e fala que é boa. Deus, me dá, por favor, um sinal. E olha só que curioso, né? Na hora que ele estava lá com os olhos fechados, no mesmo momento, no mesmo instante, uma outra pessoa que estava lá no mesmo espaço que ele, essa pessoa ouviu só uma voz mansa e suave: dá um abraço no fulano de tal. Ele falou: poxa vida, mas eu vou abraçar o rapaz que está lá do outro lado da igreja, eu não vou levantar daqui, vou até lá para abraçar ele, não vou. E ele ouviu a voz de novo: vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Não, isso aí deve ser coisa da minha cabeça, eu não vou fazer isso não. Vai lá e dá um abraço naquela pessoa. E foi esse exatamente o sinal que ele pediu. Eu sei, Deus, que você não vai se materializar aqui e vai me dar um abraço, mas se o Senhor existe, se o Senhor é um Deus que todo mundo fala que é pai, que é amoroso, eu quero um sinal, eu quero um abraço agora. O rapaz levantou do outro lado, foi andando e foi lá e deu um abraço nesse rapaz. Quando ele recebeu esse abraço, ele não conseguiu mais parar de chorar. Ele chorava de forma compulsiva. Ele não conseguia controlar o choro. E ele dava uns gritos bem alto. Depois, ele contando, ele fala que ele sentia que era como se arrancasse com a mão umas coisas que tinha dentro do peito dele. E era tudo aquilo do passado dele, né? Ele fala com a boca dele
Eu não conseguia controlar o meu choro e eu sentia como se tivesse uma mão arrancando de dentro do meu peito algumas coisas ao ponto de doer, por isso que eu gritava. E ele recebeu esse abraço. Ele recebeu esse abraço, Deus respondeu o que ele tanto queria, e a partir daquele dia, ele foi curado lá no seu âmago, no seu interior, na sua alma. Deus curou ele de todo aquele problema que ele carregava por muitos anos, que impedia ele de se relacionar bem com as pessoas, de ter um relacionamento afetivo com uma mulher de forma saudável. A sua psique foi curada naquele momento. Um abraço, é isso que eu quero dizer. É um abraço. Foi um abraço, obviamente, com um abraço de Deus, sincero, profundo, verdadeiro. E ele, naquele dia, ele foi curado. Eu só quero dizer que, assim, nesse abraço, tem dois cenários e duas situações. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, ele quer... Quais são as duas situações? Primeiro, o do rapaz que se levantou para abraçar essa pessoa da personagem central da história. Então, eu quero te dizer que Deus, ele requer e espera da gente que nós sejamos esse agente promotor de cura para outras pessoas. Quanta gente está doente hoje, nos dias de hoje? E eu falo de doença na alma. E aí eu fico me perguntando, será que a gente tem tempo sequer para ouvir o outro? Será que a gente está capacitado a ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus para poder ser esse instrumento na vida de outras pessoas? Deus, ele quer te usar. Essa é a primeira vertente que eu quero explorar. Deus, ele usou uma pessoa para curar a outra. E a pergunta que eu te faço é: você é essa ferramenta para ajudar outras pessoas? Você tem tempo para ouvir? Você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Você tem sensibilidade e tem uma visão sensível aos problemas alheios, ao ponto de olhar para aquela pessoa e entender que, de repente, ela precisa de algo e talvez não seja dinheiro, mas pelo menos um abraço, 5 minutos de conversa, de ouvir, de ser ouvido para essa pessoa? Segunda vertente, segundo viés que eu quero explorar. Primeiro foi de Deus esperar que a gente seja esse agente promotor de cura para vidas alheias. E aí eu quero te chamar a atenção. Para ser o representante legal dele, para ajudar outras pessoas, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus sincero, profundo e sincero. Mas eu quero aqui trazer uma outra reflexão. Você precisa identificar se você tem esse tipo de problema que você carrega contigo, porque eu vejo, e talvez você seja essa pessoa, os homens em especial, eles não estou falando todos, obviamente, que tem, e eu conheço, de pais que são afetivos, que abraça e tudo mais dos seus filhos, mas eu vejo que os pais, em linhas gerais, não têm esse afeto com os seus filhos, e muito em função de problema que ele teve com o seu pai no passado. E pelo fato dele não ter, ele não sabe como fazer. Então, o primeiro ponto é identificar. Você passa por esse tipo de problema? Segundo, só tem um único lugar que você vai conseguir dar um reset na tua vida. Essa é aproximando de Deus. Não estou falando aqui de religião, estou falando de Deus. Igual a esse rapaz, por isso que eu estou compartilhando essa história e estou linkando com essa questão. E eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Denner, eu não consigo ser igual a você, cara. Eu não consigo abraçar os meus filhos. E é uma pessoa que ele não teve o pai. Ele não teve o pai. O pai faleceu quando ele era muito novo. Eu não consigo. Mas, por outro lado, é uma pessoa que ainda não conheceu a Deus, não deu essa oportunidade para si de se conectar a Deus e de ser sincero e pedir: Deus, me ajuda. Então, enquanto ele não der esse primeiro passo, muito provavelmente é uma pessoa que ele vai passar a vida inteira
repetindo os mesmos erros que o pai. No caso dele, o pai faleceu, mas eu vejo de pais que são pais indiferentes ao toque com o filho. Então, nesse caso desse meu amigo, que ele não teve o pai, ele não tem referência. Mas aí é o ponto da questão. É por isso que Deus ele se apresenta como um pai. O dia que ele conhecer Deus, essa ausência, esse vazio, esse buraco na vida dele será preenchido. De igual modo, aquele pai que é indiferente, que tem o filho e não se conecta com o filho, também ele se conectando com Deus, ele vai, de alguma forma, ser curado, ser transformado nessa questão. Mas depois daquele primeiro momento que você passou, reconheceu e buscou a Deus para buscar resolver esse problema, você está pronto para ter uma família saudável. Por que eu coloquei saudável? Porque as famílias, a maioria das famílias de hoje, elas estão doentes. Elas estão doentes, pode perceber, famílias desestruturadas, filhos problemáticos. Famílias desestruturadas, filhos problemáticos. Então, a partir do momento que você consegue dar esse reset na tua vida, você está pronto para ter uma família saudável. E é isso que Deus espera da gente. Que a gente tenha uma família saudável, para que a gente tenha uma família semelhante à família de Deus. Mas, Denner, Deus tem família? Tem! Lá no começo, no livro de Gênesis, Deus fala assim, façamos a imagem do homem à nossa semelhança. Quando ele fala façamos, está ali a família de Deus. Deus, o seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, quando ele fala de fazer nós homens, né, a imagem e semelhança de Deus, ele não fala só da semelhança física, que ele foi lá, fez Adão, do barro, etc. e tal, mas ele fala como instituição, a semelhança como instituição familiar. Então, ele espera que a gente também tenha uma família semelhante à família dele, onde haja respeito, onde haja conexão afetiva, onde a gente respeita os nossos filhos, onde a gente precisa suprir as necessidades, não só as necessidades terrenas, mas as necessidades espirituais, aonde a gente pode, no mais literal da palavra, se apresentar como Deus para os nossos filhos. Uma vez que você está bem, que você deu um reset na sua vida, você lá vai estar pronto para ter a sua família, você vai se casar, o próximo passo é ter filhos. E quando você tem filho, que você começa um relacionamento, uma família saudável, que já deu reset na tua vida, você está ali preparado para ser pai, porque você resolveu os problemas do passado, você vai ter um filho ou uma filha que você vai respeitá-lo ele, você vai suprir todas as necessidades dele, necessidades materiais e necessidades físicas e necessidades espirituais. Você vai dar tudo o que ele precisa. E aí, você fazendo isso, a tua família ganha, a tua esposa ganha, o teu filho ganha, todo mundo ganha. Até que você vai envelhecer, você vai ter filho, o seu filho vai ter base para também fazer as mesmas coisas que você, porque veja, se uma criança, se um adulto que ele tem problema na infância e ele carrega toda aquela carga negativa para a vida adulta, de igual modo, se ele tem uma base boa, ele também vai carregar as coisas boas. Então, imagina que você ficou velhinho, você deu base para o teu filho, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir tudo aquilo que você ensinou para ele. E aí ele vai passar para o filho dele, o seu neto. Então, é um ciclo virtuoso, onde você, lá atrás, independentemente se você recebeu ou não, eu não tive pai, ou meu pai foi indiferente. Dá um reset. Como é que eu dou um reset? Buscando a transformação em Deus. Você vai passar isso para o seu filho vai passar para o seu neto. Então, assim, é um ciclo virtuoso, onde há uma repetição. Então, eu quero encerrar aqui agora te dizendo o seguinte: se você tem esse problema de se conectar com o teu filho, de abraçar o seu filho, eu vou dar uma dica para você. Abraça o teu filho, abraça mais, verbaliza que ama, fala eu te amo, sabe? Brinca, agarra, beija, cheira, morde,
poxa, eu vejo algumas coisas que não cabe aqui comentar, mas eu vejo o distanciamento de pais, né, e de filhos, e aí é inevitável você ver essas crianças crescendo já, e é impressionante, né? Já entrando na pré-adolescência, crianças ansiosas, crianças deprimidas, fazendo tratamento com tratamento psicológico, tomando remédio, enfim, e tudo isso dá para ser corrigido na infância, sem remédio, sem gastar dinheiro, apenas com um abraço. Eu quero te convidar a visitar os meus canais no Facebook, no Instagram e no YouTube, Pai Presente. É isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. E não se esqueça, o maior e melhor presente que você pode dar para o teu filho é o teu tempo. Um abraço.